Olá, senhoras e senhores, sejam bem-vindos, bem-vindas à Central dos Números, que é o canal de questões resolvidas mais didático do YouTube. No vídeo de hoje, vamos nos preparar para a prova dos Correios. Eu trago para vocês 8 questões de matemática de nível médio da banca IBFC. E foram questões separadas de acordo com os 8 temas previstos no edital para o cargo de carteiros, da prova de carteiros que está por vir. Então, eu peguei cada um dos temas, separei uma questão de cada um dos temas, questão da banca IBFC, para você ver como é o estilo das questões e também para a gente revisar conteúdos básicos a partir do estudo dessas questões. Combinado? Então, pega o seu caderno, pega aí o seu bloco de anotações e bora, vamos estudar. Vem comigo! A primeira questão é a questão dos inscritos. Não se inscreveu na Central dos Números? Inscreva-se agora para não perder nada. A gente vai continuar publicando conteúdos direcionados ao concurso dos Correios até a data da prova, tá bom? Primeiro conteúdo, números inteiros, operações e propriedades. Então, peguei essa questão que caiu no ano de 2019 em uma prova organizada pelo IBFC. O resultado da expressão 24 mais 4 vezes 2 mais 7 vezes 5 indica a altura em centímetros de João. Se João crescer 7 centímetros a mais, então sua altura será de quanto? Bom, então a gente tem aqui uma expressão numérica e a gente precisa resolver essa expressão numérica. Para isso, a gente vai lembrar qual é o conceito da prioridade das operações matemáticas. Para você gravar, grave aí o PENDAS. PENDAS, o que é PENDAS? É a ordem que você deve resolver as coisas quando você tiver uma expressão. Então, P de parênteses, E de expoente, M e D multiplicação e divisão, AS adição e subtração. Então, numa expressão, você vai começar resolvendo pelos parênteses, depois expoente, depois multiplicação e divisão e, por último, adição e subtração. É a ordem de prioridades das operações matemáticas. Então, a nossa expressão está aqui, né? Se a gente tem uma expressão com colchete, soma, multiplicação, parênteses, a gente vai começar resolvendo dentro do parênteses, né? Então, coloquei de vermelho aqui a parte da expressão que tem os parênteses. Só que dentro dos parênteses você tem soma e multiplicação. Qual que você tem que resolver primeiro? Olha aqui, ó, tem que resolver primeiro a multiplicação, depois a soma, né? Então, você vai resolver primeiro 7 vezes 5. 7 vezes 5 dá 35. Então, você vai ter 24 mais 4 vezes 2 mais 35. Continua resolvendo dentro dos parênteses. 2 mais 35 dá 37, certo? Então, você vai ter 24 mais 4 vezes 37, ok? Aí, agora você tem soma e multiplicação. Qual você tem que resolver primeiro? PENDAS, resolve primeiro a multiplicação, depois a adição, depois a soma, né? Então, você vai fazer 4 vezes 37. Você pode colocar aí no cantinho do papel e fazer a continha tradicional, ou se você for estudando muito, você consegue fazer essa continha de cabeça. Você vai fazer 4 vezes 37, é a mesma coisa que 4 vezes 30 mais 4 vezes 7. 4 vezes 30, 4 vezes 30, 4 vezes 3, 12, com 0, 120. Então, vai dar 4 vezes 30, 120, 4 vezes 7, 28. Então, eu vou ter 120 mais 28, o que dá 148, né? Então, eu vou ter 24 mais 148. Sobrou só a soma, faz a soma. 24 mais 148, 148 mais 20, 168. Falta 4, né? 168 mais 2 dá 170, mais 2 de novo para dar 4, né? 172, beleza? 172 é a altura do João atualmente. Só que pergunta, então, se você obtiver a resposta, presta atenção no que o problema está pedindo, né? Se você fosse lá, corresse e marcasse 172, você ia errar a questão. O cálculo foi certo, mas não é isso que ele está pedindo. Ele está pedindo
Se João crescer 7 centímetros a mais, então eu tenho que acrescentar esse 172, 7 centímetros. Vamos acrescentar 172 mais 7 dá 179. Então, 179 centímetros vai ser a resposta dessa questão. Certinho? Entendido? Dúvidas? Pergunta! Se tiver qualquer dúvida, alguma pergunta, coloca aqui embaixo nos comentários do vídeo que você vai receber uma resposta. Se não tiver dúvida, coloca aqui embaixo no comentário. Tá tranquilo, tá favorável. Beleza? Vamos para a próxima. Então, aqui a gente revisou a prioridade das operações matemáticas envolvendo números inteiros, aqui no caso números naturais, que são números inteiros. Beleza? Próxima questão, próximo item do edital, números racionais, frações e números decimais, operações de propriedades com frações. Para essa questão, se você tem dificuldade, veja a nossa aula de fração. Nesse link aqui, ó, você encontra uma aula teórica sobre fração, como fazer continhas com frações, tá bom? Carlos começou a redigir um relatório. Na parte da manhã, redigiu 1/3 das páginas do relatório e na parte da tarde redigiu 0,25 das páginas do relatório. Se ainda faltam redigir 45 páginas, então o total de páginas do relatório é qual? Você vai chegar no final do problema e tem que descobrir qual é o total de páginas desse relatório. Então, chama esse total de páginas de x. O relatório tem x páginas no total. Dessas x páginas, de manhã, o Carlos fez 1/3 das páginas. Ou seja, ele fez 1/3 vezes de, das, dos. Em matemática, você pode substituir por vezes. Então, você vai fazer 1/3 vezes as páginas do relatório. A gente chamou as páginas do relatório de x. Então, de manhã, ele fez 1/3 vezes x. Beleza? E à tarde? Na parte da tarde, redigiu 0,25 das páginas. Então, você vai fazer 0,25 vezes as páginas. 0,25 vezes x. E ainda faltam redigir 45 páginas. Então, coloca aqui 45 páginas. Não está multiplicando nada. Não é 45 de nada. São 45 páginas certinho. Beleza? Você concorda comigo que se você somar o tanto que ele redigiu de manhã, de tarde e o tanto que falta, você vai chegar no total de páginas? Certo, né? Então, vamos fazer isso. O total de páginas, x, vai ser 1/3 de x mais 0,25x mais 45. Então, o total de páginas é igual ao tanto de páginas que ele fez de manhã, 1/3 de vezes o x, mais 0,25 vezes o x, mais 45 páginas. Continha envolvendo fração. Observe que você tem aqui valores que não têm denominador, não tem nada embaixo, né? E tem esse aqui que tem o 3 embaixo. Então, você vai tirar o MMC entre os denominadores. Se não tem nada aqui, o denominador de cada um desses números é 1. Quando não tem nada embaixo, o denominador é 1, tá bom? Então, você tem que fazer o MMC entre 3 e 1. O MMC entre 3 e 1 é o próprio 3. Então, quando só tiver uma fração, o MMC vai ser o denominador dessa própria fração. Não precisa nem calcular nada, né? Vai ser o próprio 3 aqui no caso, tá bom? Então, pega esse valor 3, faz um traço grandão, coloca o 3 embaixo. E aí você vai pegar esse 3 e dividir pelo valor de baixo de cada termo e multiplicar o resultado pelo valor de cima. Então, você vai fazer 3 dividido por... O que tem aqui embaixo do x? Embaixo do x tem 1, né? X dividido por 1 é o próprio x, só que a gente não precisa representar. Então, 3 dividido por 1 dá 3. 3 vezes x dá 3x. É igual. 3 dividido por 3. 3 dividido por 3 dá 1. 1 vezes 1x dá o próprio 1x. Mais
3 dividido por 1. Se não tem nada embaixo, o denominador é 1. 3 dividido por 1 dá o próprio 3. Então, eu vou ter 3 vezes 0,25x. 3 vezes 0,25x. Mais 3 dividido por 1 dá 3. 3 vezes 45. Uma vez que você tirou o MMC dos dois lados da igualdade, né? Então, tanto do lado esquerdo quanto do lado direito, você aplicou essa regrinha de dividir e multiplicar, você vai eliminar esse denominador. Esse 3 aqui do denominador vai sumir, beleza? Então, você vai ficar só com a parte de cima. Agora, usa lá o PENDAS. Você tem soma, multiplicação, soma, multiplicação. O que você tem que resolver primeiro? Resolver primeiro as multiplicações, tá bom? Então, você vai fazer 3 vezes 0,25. 3 vezes 5 dá 15, vai 1. 3 vezes 2, 6, com 1 que foi 7. Vai dar 0,75x, certo? Mais 3 vezes 45. 3 vezes 40 dá 120. 3 vezes 5 dá 15. 120 mais 15, 135. Beleza? Então, a gente ficou com 3x, que já estava lá, igual a 1x, que também já estava, mais 0,75x, mais 135. Soma tudo que tem x, né? Então, que está desse lado direito, soma esse 1x com esse 0,75x. 1x mais 0,75x vai dar 1,75x, né? 1,75x. Agora, pega esse 1,75x e passa para o outro lado, para você ficar com tudo que tem x do lado esquerdo e tudo que não tem x do lado direito. Se ele vai passar para o outro lado da igualdade, você tem que mudar o sinal. Ele está positivo, então ele vai passar para o outro lado negativo. Você vai ficar com 3x menos 1,75x é igual a 135. 3x menos 1,75x é como se o x fosse laranja. 3 laranjas menos 1,75 laranjas vai dar quantas laranjas? Faz separado. Ó. 3 menos 1 dá 2. Né? 2 menos 0,75. 0,75 é a mesma coisa que 75 centavos. Então, se você tem R$2, então 3 menos 1 dá 2. 2 menos 75 centavos, R$2 menos 75 centavos vai dar 1,25, certo? Então, essa continha vai dar 1,25. 1,25x é igual a 135. Para calcular o x, eu vou pegar o 1,25 que está multiplicando. Se não tem nada aqui entre os dois valores, ele está multiplicando. E ele vai passar para o lado de cá com a operação invertida. Vai passar dividindo. Você vai ficar com x é igual a 135 dividido por 1,25. Para fazer a divisão, vamos eliminar a vírgula. Para eliminar a vírgula, eu tenho que andar com ela duas casas para a direita. É como se eu multiplicasse esse número por 100. Né? Então, para sumir com a vírgula, vou multiplicar 1,25 por 100, que aí a vírgula vai andar duas casas para a direita. Eu só posso fazer isso se eu multiplicar em cima também por 100. Então, vou multiplicar em cima e embaixo por 100. 135 vezes 100 vai dar o próprio 135 com os dois zeros do 100. 1,25 vezes 100, vou andar com a vírgula duas casas para a direita, vai virar 125. Aí, faz a divisão. 13.500 dividido por 125. 135. 1 não dá para dividir, 13 não dá, mas 135 dá. 135 dividido por 125 vai dar 1. 1 vezes 125 dá 125. 135 menos 125 sobra 10, né? 5 menos 5 dá 0. 3 menos 2 dá 1. Desce esse 0. 100 dividido por 125. Não dá, vai dar 0, né? 100 dividido por 125 dá 0. 0 vezes 125 dá 0. 100 menos 0 sobra 0. Desce esse 0. 1000 dividido por 125 vai dar 8. 8 vezes 125 dá o próprio 1000. 1000 menos 1000 dá 0. Então, dá 108. 13.500 dividido por 125 é igual a 108. Então, o total de páginas do relatório, x páginas, é igual a 108. 108 é a resposta dessa questão. Certinho? Dúvidas? Perguntas? Para resolver esse tipo de questão, tem que treinar, tá bom? Treina questões com fração. Lá na aula que eu deixei para você. No início dessa questão,
você vai ter a sugestão de outras questões com fração para você treinar. Combinado? Assiste a aula lá se você tem dúvida nisso. Fechou? Vamos para o próximo tema? Tema 3. O tema 3 é razão e proporção e também regra de 3, né? Uma herança no valor de R$600 mil foi repartida em 3 irmãos, de modo que o primeiro irmão recebeu 2/5 deste valor, ou seja, 2/5 de 600 mil. O segundo irmão recebeu 120 mil e a terceira irmã o que sobrou. A razão. O que é razão, gente? Razão em matemática é divisão. A divisão que representa o quanto do valor total a terceira irmã recebeu equivale a qual dessas frações. Então, você vai pegar o tanto que a terceira irmã recebeu e dividir pelo valor total. Beleza? A razão é divisão. Vamos ver quanto a terceira irmã recebeu. O primeiro irmão recebeu 2/5 de 600 mil, deste valor de 600 mil. Então, calcula 2/5 vezes 600 mil, né? Irmão 1, 2/5 de vezes 600 mil. Como que você vai resolver aqui, ó? Pendas, multiplicação e divisão. Tem a mesma prioridade. Você pode resolver primeiro a multiplicação e depois a divisão, ou você pode resolver primeiro a divisão e depois a multiplicação. O que você tem que escolher? Tem que escolher o que você achar mais fácil. Aqui eu achei mais fácil fazer primeiro a multiplicação. 2 vezes 600 mil dá 1.200.000, né? Então, vou ter 1.200.000 dividido por 5. 1.200.000 dividido por 5, 12 dividido por 5 vai dar 2, né? 2 vezes 5 dá 10, sobra 2. 2 com 0 dá 20. 20 dividido por 5 dá 4. Aí se acrescenta 1, 2, 3, 4 zeros. 1, 2, 3, 4 zeros. O primeiro irmão recebeu 240 mil reais. O segundo irmão recebeu 120 mil. E a terceira irmã, o que sobrou. Então, quanto a terceira irmã recebeu? Recebeu o que tinha, menos o valor do primeiro irmão, menos o valor do segundo irmão. Então, você vai fazer 600 mil menos 240 mil. 600 mil menos 240 mil. 0 menos 0 dá 0. 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 0 menos 4 não dá. Pega um emprestado, vai virar 10. 10 menos 4 dá 6. Se eu peguei um emprestado, aqui não vai ter 6, mas vai ter 5. 5 menos 2 dá 3. Né? 360 mil. Subtrai agora o segundo irmão. 360 mil menos 120 mil. 0, restante de 0 vai dar 0. 6 menos 2 dá 4. 3 menos 1 dá 2. 240 mil. Então, o que sobrou para a terceira irmã foi 240 mil. A terceira irmã recebeu 240 mil. Qual é a razão desse valor em relação ao total? Basta eu dividir esse valor pelo total. Vou fazer 240 mil dividido por 600 mil, certo? 240 mil dividido por 600 mil. Posso dividir esse 1, 2, 3, 4 zeros com esse 1, 2, 3, 4 zeros. Então, corta esses 4 zeros e esses 4 zeros. Vai sobrar 24 sobre 60. Esses dois números a gente pode dividir por 12, né? Então, eu posso simplificar essa fração, tornar essa fração mais simples. Posso dividir em cima e embaixo por 12. 24 dividido por 12 vai dar 2. 60 dividido por 12 dá 5. Não consegue ver que esses dois números podem ser divididos por 12? Vai dividindo de 2 em 2. 24 dividido por 2 vai dar 12. 60 dividido por 2 dá 30. Divide por 2 de novo, né? Vai dar 6 e 15. Aí divide por 3, vai dar 2 e 5. Beleza? Não precisa fazer. Se você não vir que isso aqui pode ser dividido por 12, os dois números podem ser divididos por 12, divide por números menores, né? Sempre dividindo em cima e embaixo pelo mesmo valor, tá bom? Que aí você simplifica a fração. Então, a razão é 2/5. 2/5 vai ser a resposta dessa questão. Combinado? Entendido? Dúvidas? Aqui embaixo, na descrição do vídeo, vou deixar para você outra questão, só que de regra de 3, né? Porque esse tema razão e proporção envolve também regra de 3. Então, aqui embaixo vai ter regra de 3 simples e regra de 3 composta para você treinar. Beleza? Com um macete de regra de 3 composta para você ter facilidade na hora de resolver sua prova. Combinado? Vamos para o quarto tema e a quarta questão. O quarto tema é
porcentagem. Vai cair uma questão de porcentagem, com toda certeza. Porcentagem é um dos temas mais cobrados em provas de concurso público. Leia a seguinte frase que aborda o conceito matemático de porcentagem. Para restaurar o preço original de um produto após um desconto de 20%, é preciso aplicar um aumento de quantos por cento sobre o preço com desconto? Assinale a alternativa que preencha corretamente a lacuna. Então, vamos imaginar a situação. Vamos supor que a gente comprou um produto por R$100, né? Se está tratando de porcentagem, vamos falar que o produto inicialmente custava R$100. Eu poderia colocar aqui qualquer valor, tá? Mas, para ficar mais fácil o cálculo, eu falei que o produto custava R$100. Aí, foi dado um desconto de 20%. Então, 20% de 100 é fácil. 20% de 100 é o próprio 20, né? Então, foi dado um desconto de R$20. Então, se o produto custava 100 e você teve um desconto de R$20, quanto você pagou? 100 menos 20 dá R$80, né? O produto passou a custar R$80. O que o problema quer saber é quantos por cento eu tenho que aplicar aqui sobre esse 80 para o produto voltar a valer R$100. Então, o produto tem que aumentar quantos reais para voltar a valer 100? Tem que aumentar R$20, né? O produto tem que aumentar R$20 para voltar a custar 100. Então, a gente pode resolver essa porcentagem, achar a porcentagem fazendo uma regra de 3. O valor total do produto, né, o valor com desconto, R$80, vai corresponder a 100%. Por quê? Porque ele é o meu ponto de referência. Eu quero saber quanto tem que aumentar em relação a 80. Tem que aumentar R$20. Esses R$20 correspondem a quantos por cento em relação a 80? Então, se 80 é meu ponto de referência, 80 vai valer 100%. R$20, que é o tanto que tem que aumentar, vai valer X%. A gente pode resolver usando essa regra de 3. Lembra de regra de 3? Tem que multiplicar aqui, ó, como se fosse um x. Então, você vai fazer 80 vezes x é igual a 20 vezes 100. 80 vezes x é igual a 20 vezes 100. Né? 20 vezes 100, pega o 20 e acrescenta 2 zeros, vai dar 2.000, né? O 80 que está multiplicando passa para o outro lado dividindo. Pode simplificar esse zero com esse zero, vai sobrar 200 dividido por 8. 200 dividido por 8, 20 dividido por 8 vai dar 2, né? 2 vezes 8, 16, sobra 4. 4 com 0, 40. 40 dividido por 8 dá 5, então vai dar 25%. 25% vai ser a resposta dessa questão. Você tem que aumentar 25% de R$80 para o produto voltar a custar R$100, né? Se você aumentar 20% de 80, 20% de 80, 10% é 8, você vai aumentar R$16. Se você aumentar 20%, o produto vai passar a custar R$96, né? Então, você tem que aumentar 25%. Certinho? Conseguiu visualizar? Conseguiu entender? Tem dúvidas? Vou deixar para você aqui, ó, nesse link você encontra a nossa aula de porcentagem, tá? Então, estuda essa aula de porcentagem aqui para você pegar uns macetes que eu te ensino para resolver questões de porcentagem. Beleza? Próximo tema do edital dos Correios, juros simples. E o próximo tema é o like no vídeo. Aproveita que você está tendo a oportunidade de aprender mais, revisar conteúdos. Deixa o like no vídeo, demonstra a sua gratidão a esse trabalho que a gente faz por vocês, para ajudar vocês a conquistarem, né, aquilo que vocês almejam, né? Se você se dedica, você tem aqui um conteúdo gratuito para te ajudar a progredir e conseguir a sua vaga, beleza? Então, retribua isso. Se você puder retribuir com um like, vai ser muito bom para a gente. Se você puder contribuir com um valor monetário, qualquer Pix com qualquer valor também vai ser muito bem-vindo. A nossa chave Pix é o nosso e-mail, centraldosnúmeros@gmail.com, tá bom? Qualquer contribuição, seja ela monetária ou não, é muito bem-vinda para valorizar o nosso trabalho, beleza? Vamos revisar aqui o conceito de juros simples. André resgatou R$ 812 ao investir a juros simples num prazo de 8 meses.
Se o valor investido por André foi de R$ 700, então a taxa de juros foi igual a quanto? Vamos lá. Você lembra da fórmula de juros simples? Guarda aí. Juros simples. Juros é igual ao capital vezes a taxa vezes o tempo. Então, o J é juros, o C é o capital, o I é a taxa e T é o tempo, tá? Então, a taxa não é T, T é o tempo, a taxa é I, beleza? Essa é a formulinha. O que é os juros? Juros é o tanto que aumentou, é o tanto que você pagou a mais, ou o tanto que você recebeu a mais, beleza? Capital é o valor que você colocou lá no início, então é o valor que você aplicou, o valor que você investiu. Taxa é a porcentagem do que vai aumentar, então a taxa é sempre um valor em porcentagem, e o tempo é o tempo. Lembrando que esse tempo, a taxa, ela tem que estar de acordo com o tempo. Se o seu tempo tiver em meses, a taxa vai ser em meses, vai ser uma porcentagem ao mês. Se o tempo tiver em anos, a taxa vai ser uma porcentagem ao ano, tá bom? Então, tempo e taxa tem que ter a mesma unidade, beleza? Então, vamos lá. No nosso problema, o André investiu 700 e resgatou 812. Quanto ele ganhou de juros? Juros é só o tanto que aumentou, né? 812 não é os juros. Os juros é só o tanto que aumentou. Aumentou quanto? 812 menos 700 aumentou 112, né? Investiu 700, resgatou 812. Juros foram de 812 menos 700. 8 menos 7 dá 1. 1 menos 0 dá 1. 2 menos 0 dá 2. Então, aumentou 112, os juros foram de R$ 112. Agora, você pode jogar aqui na fórmula de juros simples para achar o valor da taxa, que é o que o problema quer saber. Os juros, 112, é igual ao capital é o valor que ele investiu, R$ 700, vezes a taxa, que é o que o problema quer saber. Então, a taxa é I, vezes o tempo em meses, 8 meses. Então, a gente vai achar a resposta com a taxa em meses, né? Vai ser uma porcentagem ao mês. Multiplicação aqui, ó, 8 vezes 700. 7 vezes 8, 56. Então, vai ser 56 com 2 zeros, né? 5.600 vezes a taxa I. Para eu achar o valor de I, eu vou pegar os 5.600 que está multiplicando e passar para o lado de cá, dividindo, né? Então, eu vou ter 112 dividido por 5.600 é igual a I. Vai lá no cantinho da prova e faz essa continha. 112 dá para dividir por 5.600? 112 dividido por 5.600 vai dar 0, né? 0 vezes 5.600 dá 0, 112 menos 0 dá o próprio 112. Acrescenta um 0. 1.120 dividido por 5.600 vai dar 0 de novo. Dá para dividir? Não. Então, acrescenta outro 0. 11.200 dividido por 5.600 dá 2. 2 vezes 5.600 dá 11.200. 11.200 menos 11.200 dá 0. Então, essa divisão vai dar 0,02. Então, a taxa vai ser de 0,02. Para você converter esse valor aqui decimal em porcentagem, você tem que multiplicar esse número por 100. Né? Então, para multiplicar esse número por 100, basta andar com a vírgula duas casas para a direita, beleza? Então, essa taxa é de 2% ao mês. Por que a taxa é de 2% ao mês e não ao ano? Porque o meu tempo estava em meses. Para achar a taxa ao ano, você sabe que um ano tem 12 meses, multiplica essa taxa mensal por 12. 12 meses vezes 2% ao mês, 12 vezes 2, 24% ao ano. Então, essa taxa que o André investiu foi de 24% ao ano. 24% ao ano. Essa é a resposta dessa questão. Certinho? Dúvidas, perguntas? Revisou aí o conteúdo de juros simples. Para treinar mais, aqui embaixo na descrição do vídeo você tem outra questão de juros simples. Combinado? Vamos para mais uma, questão número 6, próximo tema, função do primeiro grau. Eu não acho que vá cair algo assim tão função mesmo. Acho que é mais fácil cair um probleminha
com função, mas eu não consegui achar uma questão dessa banca nesse estilo que eu acho que vai cair, tá bom? Mas trago aqui para você rever os conceitos básicos aí de função, né? A idade de Joana hoje é igual ao valor da função f de g de 3, sendo f de x igual a 3x menos 1 e g de x igual a x mais 5. Nessas condições, a idade de Joana há 3 anos, ou seja, 3 anos atrás, era igual a quanto? Bom, você vê isso aqui e se assusta, né? F de g de 3, como que eu começo a resolver isso? Você tem que começar sempre pelo lado de dentro. Faz g de 3. O que é g de 3? G de 3 é g de x quando x é igual a 3. É só isso. Então, aonde tiver x no g, você vai colocar 3. E aí você acha um número, tá bom? Então, começa aqui. G de 3. G de x é x mais 5. G de 3, aonde tiver x, eu coloco 3. Então, eu vou ter 3 mais 5. 3 mais 5 dá 8. Então, g de 3 é igual a 8. Vai sobrar então para mim f de 8, né? F de x é 3x menos 1. F de g de 3 vai ser f de 8, porque eu vi que g de 3 vale 8. Então, f de 8 é aonde tiver x na função f de x, eu vou colocar 8. Só isso. Então, eu vou ter 3 vezes 8 menos 1. 3 vezes 8 menos 1. Pendas, lá no início, resolvo primeiro a multiplicação ou a subtração? Primeiro a multiplicação. 3 vezes 8, 24. 24 menos 1 dá 23. Tá bom? Se tivesse 23 aqui e você marcasse, você ia errar, porque ele não quer saber a idade da Joana hoje. Ele quer saber a idade da Joana 3 anos atrás. Então, tem que subtrair 3. 23 menos 3 dá 20 anos. 20 anos é a resposta dessa questão, certinho? Então, aqui a gente viu o conceito básico aí de função do primeiro grau, aonde tiver, se você tem g de um número ou f de um número, aonde tiver x, você vai colocar o valor desse número. Combinado? Próxima questão, questão número 7. Sistema de medidas, conversão de unidade de medida. Isso aqui também é bem comum, né? Ao realizar o censo numa região, o agente verificou que percorreu em um dia a distância de 4,8 km e no dia seguinte percorreu 1,2 km a menos que o dia anterior. Nessas condições, a soma entre as distâncias percorridas nesses 2 dias por esse agente foi de quantos decímetros, decâmetros, centímetros, metros, enfim, né? Qual unidade de medida? Bom, vamos ver quanto ele percorreu. No primeiro dia ele percorreu 4,8 km, no segundo 1,2 km a menos que no dia anterior. Então, você vai pegar 4,8 e subtrair 1,2 para saber quanto ele percorreu no segundo dia, né? Então, no segundo dia, 4,8 menos 1,2, 4 menos 1 dá 3, 0,8 menos 0,2 é 0,6. Então, ele percorreu no segundo dia 3,6 km. Quando ele percorreu nos 2 dias, basta somar o tanto que ele percorreu no primeiro dia, 4,8, mais o tanto que ele percorreu no segundo, 3,6, né? 4,8 mais 3,6. Aqui você faz 0,8 mais 0,6 vai dar 1,4. Então, coloca o 4 e sobe 1. 4 mais 3 dá 7, mais 1 que subiu, 8. Ele percorreu 8,4 km. Tem 8,4 km aqui? Não! Então, tem que trabalhar com as unidades de medidas. Unidade de medida, né, de comprimento. Quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro, milímetro. São as unidades básicas de medida. Você tem 8,4 quilômetros. Para passar para cada uma dessas outras unidades, você vai andando com a vírgula uma casa para a direita. Passou uma casa para a direita. Passou 2, 2 casas. Acabou a vírgula aqui, a vírgula chegou no final, você vai acrescentar 0, tá bom? Então, 8,4 quilômetros. Para passar para hectômetro, você vai andar com a vírgula uma casa para a direita, vai virar 84 hectômetros. Para decâmetro, acrescenta um 0, 840, né? Para metro, acrescenta outro 0, 8.400.
Para decímetro, outro 0, 84.000. Para centímetro, outro 0, 840.000. Para milímetro, acrescentaria outro 0, 8.400.000. Beleza? Então, a resposta vai ser um desses números. 8.400 decímetros? Não, 84.000 decímetros. 84 decâmetros? Não, 840 decâmetros. 6 centímetros não faz sentido. 840.000 centímetros. 840.000 centímetros. Então, essa é a resposta dessa questão. Certinho? Então, aqui, decorar aí as unidades de medida. Beleza? Entendido? Dúvidas? Perguntas aqui embaixo na descrição do vídeo, outra questão para você treinar. Agora a gente vai para o último tema previsto no edital, que é sistema monetário, continha envolvendo dinheiro. Continha envolvendo dinheiro. Eu acho que esse vai ser o conteúdo que mais vai cair na prova. Porcentagem, isso aqui. Eu acho que vai ser o que mais vai cair, né? Em uma loja, Maria comprou 2 lápis e 3 canetas por R$18, enquanto José, na mesma loja, comprou 4 lápis e 2 canetas pelo valor de R$20. Portanto, a loja pratica o preço de quanto para cada lápis e quanto para cada caneta. É uma questão típica aí de sistema de equações. Então, você vai fazer 2 lápis mais 3 canetas é igual a 18. 2 lápis mais 3 canetas é igual a 18. 4 lápis mais 2 canetas é igual a 20. 4 lápis mais 2 canetas é igual a 20. Você tem duas equações aqui, você pode resolver usando um sistema de equações. Aqui eu usei o método da adição, né? O método da adição. O que eu vou fazer? Vou transformar esse 2 aqui em 4, que aí ao subtrair uma equação da outra, eu vou eliminar o L, beleza? Como que eu transformo esse número aqui, o 2 em 4? Basta eu multiplicar por 2. Então, eu vou multiplicar tudo aqui por 2, né? Então, ó, 2 vezes 2 dá 4, 4L, mais 3C vezes 2, 3 vezes 2, 6, 6C. Mais 2 vezes 18, 2 vezes 10 dá 20, 2 vezes 8, 16, 20 mais 16, 36. Beleza? Então, transformei aqui ó, em 4L, porque aí eu posso subtrair uma do outro, e aí eu vou eliminar o L. 4L menos 4L dá 0. 6C menos 2C dá 4C. Né? 6 laranjas menos 2 laranjas, 4 laranjas. 36 menos 20 dá 16. Certo? Então, sobrou 4C, 4 canetas valem R$16. Então, uma caneta vai ser 16 dividido por 4. 16 dividido por 4 dá 4. Uma caneta custa R$4. Aí já dava para marcar a resposta. Né? A única que fala que a caneta é R$4 é a letra C. Ó, R$4 para cada caneta. Vamos calcular o lápis. Basta eu substituir a caneta por 4. Ou aqui em cima, ou aqui em cima. Enfim, onde você quiser. Então, onde tiver C, coloca 4. Eu vou ter 4L mais 2 vezes C, 2 vezes 4 é igual a 20. Soma e multiplicação, resolve a primeira multiplicação. 2 vezes 4 dá 8. Então, 4L mais 8 é igual a 20. Para descobrir o valor do L, passa tudo que não tem L para o lado de cá. Se ele está mais, ele vai passar menos. Vai passar para o outro lado com o sinal invertido. Então, vou ter 20 menos 8. 20 menos 8 dá 12. Né? 4L é igual a 12. O L vai ser 12 dividido por 4. O 4 está multiplicando o L. Então, ele vai passar para o lado de cá, dividindo. 12 dividido por 4 dá 3. Certo? Então, o lápis custa R$3. Então, essa vai ser a resposta da questão. R$3 para cada lápis, R$4 para cada caneta. Combinado? A gente tem uma aula de sistema de equações também. Vou deixar aqui para você. Fechou? Então, esses são os 8 temas previstos no edital dos Correios para o cargo de carteiros. A gente vai fazer mais vídeos para você. Enquanto isso, você pode aprender mais nesses links que eu separei aqui para você. Tem aulas e questões com os temas previstos no edital para você treinar, treinar, treinar. Se inscreve aqui no canal, lembra, deixa o like no vídeo, compartilha esse vídeo com alguém. Se quiser deixar o valeu demais ou mandar o seu Pix para o nosso e-mail, a gente vai receber com muito prazer. No mais, bons estudos e até a próxima!